Muito bem, boa noite. Vamos então continuar, segunda parte. Isto por partes era mais fácil para mim porque eu não sabia bem que capítulos é que havia conseguir dar e então dividi isto por primeira, segunda. Conto dar o Atos em 4 partes, não vou terminar Atos hoje. E portanto, teoricamente estamos a meio, está bem? E eu já expliquei porque é que eu decidi fazer isto assim. E eu decidi fazer isto assim porque Atos é um livro fundamental para nós, Igreja Corpo de Cristo, hoje. Se entendemos bem Atos, nós entendemos bem o que é que Deus quer para nós hoje, Igreja. Se entendemos mal Atos, toda a Bíblia é uma grande confusão. E não estou a desvalorizar o Velho Testamento. Eu sou, não se pode dizer fã, a palavra fã não fica aqui bem, mas eu gosto muito do Velho Testamento. Eu gosto muito dos livros históricos. Esses livros dizem muito, mas temos que perceber em que contexto é que vivemos. Nós não vivemos no contexto do Velho Testamento, nós vivemos no contexto da graça. E se há livro em que hoje, se um dia quando chegarmos ao céu e se tivesse uma pergunta que Deus nos fizesse, e não estou a dizer que Ele nos vai fazer isso, acho que não, Ele ia-nos fazer um teste sobre os livros que diziam respeito à Igreja do tempo de hoje. Portanto, é muito mais requerido nós percebermos melhor os livros para nós hoje do que provavelmente os outros. Não estou com isso a dizer que os outros não são importantes. Toda a Escritura é proveitosa. Mas há uma Escritura que é destinada a nós e há outra que não é destinada a nós, que ainda assim nós podemos aprender. Entendem? Portanto, vamos fazer aqui uma pequena introdução. Eu vou começar em Atos 9, porque tínhamos ficado em Atos 8 com o apedrejamento de Estevão, como se devem recordar. E hoje íamos começar com Paulo, com o apóstolo Paulo em cena. Entramos no capítulo 9, ok? E já vamos ler uns versículos, vamos ver já. Eu decidi ir devagarinho, está bem? Que é para não falar muito depressa, que eu tenho muita tendência para acelerar. E vamos continuar a fazer um voo um pouco mais rasante. Não um voo tão à altura, mas um voo mais rasante. Mas não em tanto ao detalhe como fui na primeira vez, ok? A conversão do apóstolo Paulo, que é o tema do capítulo 9 de Atos, é a conversão mais detalhada das Escrituras. Existem 3 capítulos do livro de Atos, praticamente quase todos, que é onde vemos Lucas, que é o escritor de Atos, a abordar a conversão de Paulo. Além disso, nós vemos que Paulo tem 5 discursos do livro de Atos. Desses 5, 2 são sobre a sua conversão. E depois nós vemos a conversão de Paulo detalhada nas próprias epístolas de Paulo. Não há conversão tão detalhada quanto esta, porque não há conversão tão importante quanto esta. E, portanto, a estudar Atos e não dedicar um bocadinho em Atos 9 olha, é como ir a Almeirim e não comer o belo sopa da pedra. Desculpem a expressão, mas é não ir ao centro da questão, é não falar daquilo que é importante. O exemplo foi muito mau, mas vocês perceberam-me. Paulo considerava-se, como vocês sabem, e está escrito em 1ª Epístola a Timóteo 1,15, o principal dos pecadores. E, portanto, nós vamos ver o que isso significa. Agora, a pergunta é, ele era um rufia? Ele era um assassino? Ele era um vilão? Não, ele não era nada disso. Ele era muito bem, era muito respeitado, era altamente respeitado pelos seus contemporâneos. Ok? Ele era um observador escrupuloso da lei de Moisés, zeloso da tradição de seus pais. Ele mais tarde explica tudo isso de si próprio, não estou aqui a inventar nada. Na verdade, Paulo até foi sincero na sua oposição. Ele fazia e opunha-se aos seguidores de Cristo, achando que estava a fazer um bom trabalho. Há 2 passagens que ele diz isto. Uma que está em Atos 26:9, que eu cito. E vou citar. Tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Ele achava que tinha que praticar aqueles atos contra aqueles que seguiam Jesus Nazareno. Como se isso não bastasse, em 1ª Epístola a Timóteo 1,13, ele diz: fiz isso, essa perseguição, por ignorância, na incredulidade. Ele estava a tentar, ele achava que estava a fazer bem. Ele achava que devia fazer aquilo. E como se isso não bastasse, ele no fundo estava a cumprir uma profecia do próprio Senhor Jesus de João 16:2, em que dizia: vem a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. Ora, aí está. Paulo cuidava que estava a fazer um serviço a Deus, perseguindo aqueles que seguiam Jesus Cristo. À exceção de Saulo, porque ainda estamos com Saulo, ainda não se chama Paulo,
em Israel foi inevitável e foi muito rápida. Não esqueçamos que os líderes religiosos estavam perturbados e zangados com tudo o que tinha a ver com Cristo e os seus seguidores. Eles tinham acabado de ser humilhados por Cristo e na sua vida terrena, constantemente foram encostados a um canto, mas a sua ressurreição foi a maior das humilhações. Então eles estavam a destilar ódio e pegaram em Saulo, alguém que estava predisposto a isso, e fizeram-no crescer rapidamente. É como se Saulo corporizasse nele próprio toda a raiva de dos líderes religiosos contra tudo o que significava e que se mexia chamando por Cristo. Entendem? Por isso é que a sua ascensão foi meteórica, foi muito rápida. Ele estava focado em punir, em levar à prisão e em matar tudo o que tinha a ver com Cristo. E ele era reconhecido como o líder da oposição dos cristãos. Vemos isso em Atos 8:3 e Gálatas 1:13. Ele fomentou perseguição a todos os discípulos, exceto os 12, foram todos presos, ou mortos, ou fugiram de Jerusalém. Não satisfeito, ele procurou ter mais poder e autoridade para perseguir mais discípulos fora de Israel. A Bíblia diz que para cidades estranhas. Mas a Bíblia diz isso. Não sabemos até onde é que ele foi. O que eu sei e o que nós sabemos é que ele foi até onde é que era preciso ir. Para atingir e para buscar, para prender homens e mulheres. Para matar homens e mulheres. Ok? Trazendo-os de volta a Jerusalém para serem punidos ou mortos. Vemos isso em Atos 26:9 a 12 e 22:5. E é neste contexto, a destilar ódio, numa ascensão meteórica, movido pelas altas esferas das lideranças de Jerusalém, que ele vai a cidades estranhas como Damasco, que era uma cidade longínqua, quer dizer, era longe, então para a época, na sua ânsia de prender e matar mais alguns, em que Saulo era a manifestação da personificação da rejeição de Israel. O próprio Saulo era, se houvesse a rejeição de Israel, se fosse uma pessoa, era Saulo. Saulo encarnava toda a rejeição de um povo. E era esse Saulo que está a caminho de Damasco. É este Saulo que personaliza Lucas 19:14. Não queremos que nada de Cristo reine sobre nós. Entendem? Não só não queremos, como queremos eliminar aqueles que dizem-se cristãos. Então, neste contexto, eu acho que foi uma introdução bastante rápida até, mas foi o melhor que pude para vos apresentar Atos 9. Leiam comigo os 2 primeiros versículos de Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, já vos expliquei, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para poder perseguir mais alguns fora de Israel. Para as sinagogas. Ele não ia a Damasco, nas ruas de Damasco. Ele ia às sinagogas em Damasco, onde sabia que havia judeus. A fim de que se encontrasse alguns daquela seita, além diz o que é, daquela seita, daqueles que a palavra cristão vem mais tarde. Ok? E já vou falar um pouco sobre isso. Ok? Quer homens, quer mulheres, estão a ver? Tudo que se mexesse, os conduzisse presos a Jerusalém. Perante o rei Agripa, mais tarde, em Atos 26:11, Paulo confessou que foi a cidades estranhas. Ok? Já falei sobre isso. Dito isto, versículos 3 a 7. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atónito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade de Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eu já falei há pouco tempo sobre este caminho para Damasco, mas queria destacar aqui 2 questões. Nós vemos aqui nesta passagem a misericórdia de Deus de uma forma fantástica. Deus, o Senhor Jesus Cristo, neste caso Paulo, está a ter contacto com o Senhor Jesus Cristo, não terreno, mas glorificado. E ele que fala com Paulo. E em vez de... Reparem, o que Paulo estava a fazer era horrível. Nós, no capítulo 8 de Atos, nós vimos que Paulo era cúmplice com aqueles que matavam Estevão. Ele estava a ver a morte de Estevão e não estava a fazer nada. Além disso, vemos que Paulo respirava mortes e ameaças. Ele também matava, ele também aprisionava. O próprio Senhor Jesus
e o Senhor Jesus vê tudo, não é? E viu tudo isso, quando teve a oportunidade de falar com Paulo, se fôssemos nós, Deus, não é? Ainda bem que não somos meros humanos. Seu grande malandro, agora é que eu te apanhei a jeito. Anda cá, vou-te mandar para fora do cavalo, vou-te dar uma coça que nunca mais vais te levantar durante um tempo e depois vou falar contigo. Não. A pergunta de Jesus glorificado é: Saulo, porquê é que tu me estás a fazer isto a mim? E isto faz pensar. Aquele que tinha condições para recriminar, aquele que tinha condições para julgar, aquele que tinha condições para bater, está mais preocupado em curar do que em infligir dor. E nós, muitas vezes, quando temos razão, estamos mais preocupados em infligir dor àqueles que nos fazem mal do que em cicatrizar e curar. Isto deve fazer-nos pensar. Ok? Depois, nós lemos que ele, depois que ele pergunta quem és, e Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O Senhor está a dizer assim: Paulo, eu sei que tu, no fundo, tu achas que estás a fazer um bem, mas eu sei que tu sofres. Está a ser duro para ti. E quando Paulo ouve isto, ele treme. Nós não lemos que ele tremeu quando viu a luz. Nós lemos que ele tremeu quando sentiu Jesus a ser pessoal para ele. Ele percebeu que Jesus conhecia-o. Ele percebeu que Jesus sentia a sua dor. E percebeu que Jesus não estava ali para o atirar ao chão e culpar, que estava ali para o recuperar. Volta ao mesmo. Esta passagem é uma passagem de profunda misericórdia. E é isto que o fez tremer. Os corações mais duros são quebrados mais pelo amor como este e pela misericórdia do que pela força. Paulo nunca tremeu, mas tremeu quando lhe revelaram misericórdia para com ele. Isto faz pensar. Aquele que tinha o coração mais duro do Médio Oriente teve um coração quebrado e lançado do cavalo quando alguém, o Senhor Jesus, lhe revelou misericórdia de uma forma profunda. E isto faz pensar. Versículos 17 a 19. E Ananias, ele depois entrou na casa de Ananias, em Damasco, e Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão, Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Porque ele ficou sem ver. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Diram alguns: agora, David, Paulo foi batizado. E Paulo diz: sejam meus imitadores. Logo, toda a gente tem que ser batizada. É ou não é verdade? É verdade, ele foi batizado. E Paulo disse: sejais meus imitadores. Será que isso implica que eu também tenha que ser batizado? À medida que vamos avançando, temos que ir esclarecendo estas dúvidas. Bem, calma. Devemos perceber que o processo de transição do contexto da mensagem do reino para a graça, da mensagem da cruz para o contexto da lei, da graça também, não foi súbito, mas foi progressivo. E eu vou-vos dar pistas nesse sentido. Como Paulo estava a viver no contexto da lei da altura, ele foi salvo tendo em conta o contexto em que vivia. Porque na altura, nós não vemos que o Senhor Jesus tivesse tirado do cavalo, ter-lhe revelado a verdade do mistério. Apenas tirou do cavalo e cegou-o. Ele não tinha tido contacto nenhum com as revelações que iria ter. Portanto, para Paulo, ele estava no contexto ainda em que vivia. E como tal, devia ser salvo no contexto em que estava então. Entendem? Portanto, não há aqui confusão nenhuma. Aliás, eu vou explicar-vos isto. Atos 22, 16, Paulo falou sobre o que se passou aqui, porque em Atos 9 ele não diz tudo, mas mais tarde em Atos 22 ele explica o que se passou. Em Atos 22, 16, ele explica. Ele diz assim: o Ananias disse-me assim, isto é Paulo a falar. E agora, porque te tens? O Ananias a falar para o Paulo. Era o Paulo a falar do que o Ananias lhe disse a ele. E agora, porque te tens? Levanta-te, batiza, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Espera. Batiza-te, lava os pecados, invoca o nome do Senhor, batismo com associação de batismo para salvação. Era o que Paulo tinha na altura. Batiza-te, invoca ao Senhor e ser salvo. Hoje em dia nós precisamos de batismo para ser salvos? Não. Lá está. Ele estava no contexto. Ele foi salvo e foi tratado, e o seu assunto da salvação foi tratado no contexto em que vivia na altura. Ok? Portanto, nesta altura o batismo ainda era para salvação de pecados. Hoje não sucede isso. Ok? Mas a partir daí as coisas mudaram, como vamos ver. Drasticamente. E, portanto, hoje ninguém está capacitado. Se queremos, eu acho piada porque muitos usam o batismo, muitos justificam o batismo com esta passagem, mas depois não aceitam que o batismo seja para a salvação de pecados. O que há incoerência. Porque ou aceitamos o pacote total, ou não aceitamos o pacote nenhum. Porque ou aceitamos que o batismo existe e que temos que ser criteriosos e aceitar que ele é para a salvação de pecados,
Ou não utilizemos isto como passagem para suportar o batismo, porque depois temos que aceitar que ele também é para a salvação de pecados. Estão a ver? Atos 9, 20 a 22. Ele depois ficou lá um bocadinho, recuperou-se e depois, logo nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus, Paulo. Isto em Damasco. E todos os que o ouviam estavam atónitos e diziam: não és tu que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Temos aqui uma revolução. O perseguidor agora procura os perseguidos para lhes falar de Cristo. O perseguidor procura os perseguidos para lhes falar de Cristo. E eles estavam confusos. Ele diz que eles estavam confusos. Mas Paulo estava aqui a pregar a mensagem da cruz. A mensagem do mistério. Ainda não. Ainda não. Porque ainda não tinha recebido. Mais tarde vai receber daqui a pouco tempo. Está quase. Mas isso não implica que a mudança não tenha ocorrido. A mudança já tinha começado a ocorrer. E estava a ser progressiva. E agora vou explicar porquê. 23. E tendo passado muitos dias, ponto. Uma vírgula, mas é como se fosse um ponto. Quantos dias foram? Aqui não diz, mas Gálatas diz. Em Gálatas 1, 15 a 18, nós temos que estes dias foram 3 anos. Depois, entre esta vírgula, passaram-se, estes muitos dias foram 3 anos, em que o Senhor pega em Paulo e leva-o para a Arábia. E aí sim fala com ele. Aí sim detalha o novo plano e o que é que ele quer que Paulo seja o portador daqui em diante. E Paulo recebe a informação que não tinha até então do próprio Senhor. E só depois deste estágio, no meio do deserto, ele vai a Jerusalém no versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, não querendo que fossem os discípulos. Isto não foi logo imediato. Não, muitos dias, não foi um mês. Foram 3 anos. Gálatas explica isso em capítulo 1, versículos 15 a 18. E então sim, quando chega a Jerusalém, versículos 26 a 31, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara como em Damasco, falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles a Jerusalém, entrando e saindo. Até aqui. Paulo foi a Jerusalém com uma missão. Qual foi a missão de Paulo ir a Jerusalém? Nós vemos mais tarde isso em Gálatas 1:18. Lá está. O Atos deve ser estudado com o resto dos livros de Paulo abertos. Porque as outras epístolas de Paulo ajudam-nos a perceber Atos. Ok? E Paulo diz em Gálatas 1:18 que Paulo foi a Jerusalém com uma missão. Cito. Passados 3 anos, lá está, fui a Jerusalém. Para quê? Para ver a Pedro. Paulo foi a Jerusalém ver Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Lemos que os discípulos fugiam dele, com medo dele. Até que tem a ser um tal de Barnabé, que, a trazer calma e a fazê-los aceitar Paulo. Não é por acaso que Barnabé significa filho da consolação. Barnabé fez bem este papel de apaziguador. Até porque, passado pouco tempo, nós lemos agora no versículo 28, que no princípio tinham medo dele, mas depois, a partir de um certo momento, andava com eles entrando e saindo. Já era amigo, já é visita da casa. Já entrava, já saía, mas no princípio não. E a diferença chama-se Barnabé. E eu queria fazer aqui um pequeno à parte. Precisamos de ser Barnabés. Precisamos de ser fomentadores de paz. E quando há um conflito, o nosso desafio, a nossa tendência imediata é escolher um lado. Barnabé cria uma ponte. Porque carga d'água nós temos que escolher um lado quando há um conflito. Havia um conflito ali, não havia? Barnabé o que é que ele fez? Ele disse, olha, eu sou de Paulo. E tu, Paulo é que tem razão. Não, ele criou uma ponte para que Paulo e os outros se entendessem. E entrassem e saíssem. Perante o conflito, o objetivo não é escolher um lado. O objetivo é criar uma ponte. E Barnabé significa isso. E eu não posso avançar muito mais. Acho que está claro. Em Gálatas 1:19, sobre este contexto, sobre esta passagem, nós lemos, sobre o que se passou aqui em Jerusalém, nós lemos que, além de Pedro, Paulo apenas viu Tiago, irmão de Jesus. Ele não viu mais nenhum discípulo ou apóstolo. O que eu quero dizer é, com esta conversão de Paulo, tudo muda. Mesmo a hierarquia em Jerusalém. Até Atos 9, era Pedro e mais 11. A partir de Atos 9, vemos Tiago e os demais. Se vão ver o que é que, as coisas a mudarem aos poucos, Pedro e mais 11, e depois, a partir daí, Tiago, que é o irmão de Jesus, e os demais.
E Tiago nem sequer era um dos 12. Estão a ver a diferença? Pedro, mais tarde, depois de ser... Isto está em Atos 12, 17, e eu pretendo ir até ao final do capítulo 12 hoje. Não parece, mas é de lá chegar, e não vou acelerar muito, vai correr tudo bem se Deus quiser. Quando ele é libertado da prisão, de forma miraculosa por um anjo, ele vai à casa, encontra a igreja lá a orar, e depois diz: anunciai isto a Pedro e aos irmãos, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Mais tarde, quando o concílio de Jerusalém é encerrado, quem é que o encerra? É Pedro? Não, é Tiago. Tiago diz, de 15, 19, por isso concluo ou julgo. E depois diz o que é que conclui ou julga. É Tiago que fecha o concílio. Este afastamento dos 12 revela algo para os que ainda não querem perceber. O programa do reino, que era refletido nos 12, tinha sido suspenso e Deus permitiu mudanças na própria Jerusalém para refletir essa mudança, tirando os 12 da equação e colocando novos players. Estão a perceber como as coisas estão a ser mudadas aos poucos? E essas mudanças em Jerusalém refletiam a nova mudança que Paulo iria trazer, para que também Jerusalém aceitasse melhor o que Paulo iria trazer, porque também estavam a assistir a essa mudança lá. Estão a perceber? Portanto, Paulo veio a Jerusalém apresentar a Pedro e Tiago a comissão que recebeu de Deus, depois dos 3 anos na Arábia. Cronologicamente, eu queria-vos dizer o seguinte, estou a terminar o Atos 9. Atos de 1 a 8:40, Pedro é a figura central. De Atos 9, 1 a 11:18, Pedro e Paulo são figuras centrais, ambos, entre um ou entre o outro. De Atos 11, 19 a 28, 31, já Paulo passa a ser a figura central e Pedro sai de cena. E isto, podemos fazer aqui um paralelo entre a lei a sair de cena e entrar a graça. Saindo Pedro de cena, entra Paulo. E quanto mais Paulo entra em cena, mais a graça se revela, mais o mistério se adensa, menos a lei existe, menos padrões de lei existem, porque Pedro se afasta. Estão a acompanhar? O resto do capítulo 9 vemos Pedro a curar pela ação de Deus, Dorcas e Enéas. Isto sucede porquê? Então estás a ver, isto não houve mudanças. Calma! O programa do reino não estava totalmente fechado. Sabem porquê? Porque o da graça ele tinha sido totalmente revelado. Por isso é que o programa do reino ainda estava parcialmente em curso. Porque o programa da graça ainda não o tinha suplantado totalmente. Ainda havia resquícios, ainda havia algumas curas. E Pedro fez isso, ok? E fecha o 9. Entramos no 10. 10, e vamos ler do versículo 1 ao 8. Esta passagem é muito importante. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas molas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas molas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, o curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou a 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. A fé de Cornélio, deste centurião, contagiava. A pergunta que eu faço, e vou entrar já a pé juntos, a nossa fé contagia alguém? Nós lemos que a casa de... Não era só ele que era piedoso, a sua casa era piedosa e os seus soldados eram piedosos. Ele tinha soldados piedosos, a sua família era piedosa e ele era piedoso, porque a sua fé contagiava. A nossa fé contagia alguém? Segunda pergunta. Será que Cornélio era salvo? Esta é uma pergunta difícil. Claro que sim, ele era piedoso. Será? Leiam comigo, há uma passagem, acho que é no capítulo 11, versículo 14, em que Pedro fala do que se passou aqui com Cornélio. E ele, a falar sobre o que se passou, diz assim, quando Cornélio conta a Pedro, quando viu o anjo, conta mais detalhes. E diz assim, o qual te dirá, o anjo, palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Calma lá. Então, mas ele era piedoso e orava e não estava salvo porque o anjo disse que vais chamar a Pedro para que te salves. Isto faz pensar.
Eu quero-vos dizer o seguinte, nem tudo o que luz é ouro. Nem todas as pessoas que parecem ser salvas são salvas. E a verdadeira salvação, nós encontramos-la à luz do tempo dispensacional em que vivemos. Naquele momento, dispensacionalmente, ele precisava de batismo para ser salvo. Não estava batizado, não estava salvo. Pedro teve que entrar em ação para o batizar. Deus ouvia as orações dele, ouvia. Ele era um homem que manifestava temor a Deus, mais do que muitos fiéis, possivelmente, mas na altura estava salvo, não precisou de ser salvo. E não sou eu que digo, é o próprio anjo. Ele foi salvá-lo. Pedro teve que ir ter com ele para exercer o batismo e para a salvação. Como ele não tinha sido batizado, ele não estava salvo. Cuidado com muitas religiões que ensinam caminhos da salvação hoje em dia, distintos do que Deus pede hoje no tempo da graça. Podemos ter pessoas aparentemente com uma fé genuína, mas se não creem no que vos vou dizer agora, que é o que é importante hoje, em Jesus, como aquele que morreu por nós na cruz, de uma morte substitutiva, e se não nos arrependemos dos nossos pecados e coloquemos nele a nossa fé, aos olhos de Deus, para a dispensação em que vivemos, nós não estamos salvos. Podemos fazer 100 batismos, 1000 batismos, entregar 2 milhões de euros à igreja, podemos orar de manhã à noite, mas o critério de Deus para a salvação hoje é este, não é o outro. Atenção, nem tudo o que luz é ouro. O que é importante é perceber, por isso é que é importante perceber a palavra de Deus e perceber que diz respeito para nós hoje. Ok? Com esta salvação de Cornélio e sua casa, Deus estava a mostrar a Pedro, na prática, a mudança do novo paradigma. Estava-lhe a mostrar que devia começar a aceitar os gentios como destinatários da salvação. E isto era novo. Ok, mas era verdade que os judeus tinham que ir depois evangelizar no resto do mundo? Sim, mas quando Jerusalém estivesse totalmente voltada para Deus, coisa que não estava a acontecer. Aliás, já nem havia discípulos em Jerusalém, praticamente. Portanto, isto estava-lhe a fazer uma confusão muito grande a Pedro. Muito grande a Pedro. E já vos vou mostrar isto. Depois, mais à frente, antes de Pedro ir para a casa de Cornélio, eu não vou falar sobre isso, nós vemos aquela visão dos animais impuros, em que Pedro viu os animais impuros, que segundo a lei não podia comer, e houve uma voz dizer assim, come. E Pedro diz, mas eu não posso comer, mas agora come. Isto para mostrar a Pedro que aquilo que ele considerava impuro passou a ser puro. Aquilo que ele considerava ser imerecedor de salvação, merecia salvação. Para que Pedro não ficasse escandalizado ter que ir à casa de Cornélio, um gentio, apresentar-lhe a salvação nos termos em que ele só fazia aos judeus. Estão a ver? E Pedro começou a perceber, já tinha falado com Paulo antes, começa a ver isto, começa a perceber, bom, aqui não é só Paulo que diz, é Deus que me está a dizer que isto agora mudou. Estão a perceber? As peças encaixarem-se aos poucos. Nós lemos, no capítulo 11, no versículo 17, eu vou citar, Pedro baralhado. Portanto, se lhes deu aos gentios o mesmo dom que a nós, judeus, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Do 6, ele está a dizer assim, olha, eu percebi que Deus também queria pô-los todos no mesmo nível que nós. Quem era eu para dizer que não? Tive que ir. Ele a explicar-se aos outros mais tarde. É isso que ele estava a explicar, o que se passou. E há uma passagem que é deliciosa, que está em 15:9, que diz assim, Pedro a falar sobre esta experiência de Cornélio mais tarde. E não fez diferença, isto é muito importante esta frase, e não fez diferença alguma entre eles e nós, entre os judeus e os gentios, purificando os seus corações pela fé. Estes eram gentios. A primeira expressão que eu vejo aqui, em que não há diferença entre judeu e gentio, não é dita por Paulo, é por Pedro. Pedro está aqui a dizer que eu estou a ver que não há diferença entre judeu e gentio. Não foi Paulo que disse isso, foi Pedro. Veja só o Pedro a dizer que não há diferença entre judeu e gentio. Onde é que isto tem a ver com o reino? O que é que isto tem a ver com a lei? O que é que isto tem a ver com a mensagem só aos judeus? Só à casa de Israel? Nada. Mudou? Mudou. Ok? E começou a mudar quando? Com a salvação de Paulo. Quando a palavra de Deus diz que Paulo era o principal dos pecadores, no grego significa protótipo, ou o primeiro. Primeiro do que é do novo corpo. E a partir daí, Pedro percebe que não há diferença entre judeus e gentios, porque todos fazem parte do mesmo corpo, que estava a começar a nascer. Mas isso aconteceu após a salvação de Paulo. Estão a ver tudo a compor-se? Este voo é muito diferente dos outros voos. Este voo é um bocadinho mais pesadote. Não estamos naqueles F-16, estamos com um C-130, é um bocado mais pesadão. Mas é importante voarmos com vários tipos de aviões, não é verdade?
Não podemos voar só com ultraleves, temos que saber voar com vários tipos de aviões. E tudo é importante. Eu não podia passar por Atos sem explicar isto com detalhe. Está bem? Sobre Cornélio, quero-vos dar algumas conclusões. Este incidente ocorreu depois da conversão de Paulo, em que se estabelece um novo padrão em que Deus estava disposto a salvar gentios. No caso de Cornélio, ponto 2, lemos pela primeira vez que Deus não havia colocado diferença entre judeus e gentios. Atos 15, 9. Ponto 3. Pedro não foi até Cornélio sob a chamada Grande Comissão, como há alguns que dizem. Ele foi lá, a Grande Comissão. Não. Ele foi em obediência a uma comissão especial. Não foi uma comissão especial, que ele próprio foi com dúvidas. Mas foi. 4. Deus não enviou Pedro a Cornélio porque Israel já havia aceitado o Messias. E os apóstolos poderiam agora começar com a sua grande comissão. Não, ele enviou Pedro porque Israel continuou a rejeitar o Messias e por isso Deus agora enviaria a salvação aos gentios, apesar deles. Estão a ver a diferença? Este não poderia, ponto 5. Este não poderia ter sido o próximo passo da realização da grande comissão, pois os apóstolos não haviam terminado o seu trabalho em Jerusalém. Ponto 6. Não há registro nas Escrituras de qualquer um dos apóstolos da circuncisão indo para os gentios novamente depois de Pedro. Na verdade, mais tarde eles prometeram limitar o seu ministério a Israel e reconheceram Paulo como o apóstolo dos gentios. Gálatas 2, 2, 7 a 9. Ele foi, voltou e meteu-se na toca. Isto não foi um ato continuado de mensagem aos gentios. Estão a ver? Porque foi uma operação especial e não foi a grande comissão? Ponto 7. Ponto 7. A declaração do Senhor que enviaria Saulo para longe, para os gentios, é seguida, que foi dada antes, é seguida por esta comissão especial a Pedro, a fim de abrir caminho para o ministério de Paulo entre os gentios. E então, os crentes que estavam em Jerusalém, depois desta experiência de Pedro, entenderam muito melhor o que Paulo estava para dizer. Porque Pedro testemunhou, eu vi isto acontecer, que não há diferença. Foi preciso Pedro experimentar isto para que os crentes também de Israel, em Jerusalém, percebessem a diferença que estava a acontecer. Ok? Atos 11. Atos 11. E eu sobre Atos 11, agora vou sintetizar mais antes 11 e 12 para nós terminarmos. Eu só vou ler 19 a 26. E, portanto, nós vemos aqui o Evangelho a ser pregado em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Ou seja, havia alguns que depois da perseguição a Estevão foram para aquela zona do sul da Turquia, na atual Síria, evangelizar gentios, judeus apenas, nas sinagogas. Mas havia entre eles alguns varões cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, eu estou a avançar, em Antioquia, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Bem, vemos aqui, alguns continuavam a falar apenas a judeus, mas outros falavam a gentios. Estão a ver que existe já uma divisão. Uns estão dedicados ainda aos judeus, outros já falam só aos gentios. Isto reflete o shift, a mudança. É curioso vermos aqui pela primeira vez a palavra cristão. Cristão. Esta referência cristão não foi dada em Pentecostes. Vocês veem a palavra cristão dada em Pentecostes? Não. Olha, nem foi dada em Israel. Foi dada fora de Israel, a palavra cristão. E outra coisa. Não foram eles próprios que se chamaram cristãos. Foram os outros que lhes chamaram cristãos a eles. Esta de pegar em Pentecostes, chamar que começou aqui o mundo cristão, a igreja, até nisto falta-lhes base, porque a palavra cristão só aparece depois da conversão de Paulo numa igreja gentílica. Numa igreja gentílica. E há uma passagem que é fantástica, que eu só reparei agora quando esteve a estudar isto. A gente aprende umas coisas. Que está em 1 Epístola de Pedro 5,16, em que Pedro... A palavra cristão aparece 3 vezes praticamente no Novo Testamento. Muito poucas as vezes que aparece. Mas uma delas é escrita, sabe por quem? Por Pedro. E Pedro diz assim, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. Pedro, ao reconhecer a palavra cristão, ele reconhece a falência do judaísmo e da lei. Porque cristão é tudo o que implica a falência do judaísmo e da lei. Porquê? Porque toda a gênese que envolve o nome cristão não tem nada a ver com Israel. E ele, quando assume a palavra cristão na sua expressão, nos versículos, naquilo que quer escrever, e ele também assume cristão,
eu concordo com isto. Isto é o que eu represento, isto é o que eu aceito agora. Estão a perceber? Não foi Paulo, foi Pedro. Outro facto importante no capítulo 11 é o envio de apoio e suprimento. Não estamos a ler, mas foi determinado que Antioquia enviasse apoio e suprimento para Jerusalém. Isto é importante porquê? Se lessem Atos 4:34, o que é que tinha sido prometido à igreja na altura? Não haverá por entre vocês necessitado algum. Mas agora há necessitados. E é preciso a Antioquia enviar ajuda para Jerusalém. O que aconteceu? Deus faltou a sua palavra? Não, o programa mudou. E a partir de agora temos que ajudar uns aos outros. Porque aqueles tinham dado tudo o que tinham para a obra e ficaram sem nada. Estão a ver como as coisas mudaram? Está aqui no capítulo 11 de Atos. Algo mudou. Atos 12. Eu vou terminar com Atos 12. Atos 12:2. E matou à espada Tiago, irmão de João. Este é um versículo. O que é que queres dizer aqui, David? Este versículo diz muito. Um dos 12 é morto. Tiago. Isto não é irmão de Jesus, é Tiago mesmo. Um dos 3 com que Jesus estava mais. O primeiro dos 12 a morrer. Um dos 3 que andava mais perto de Jesus. Merece um versículo. Não acham estranho isto? Não acham? Estevão teve um capítulo inteiro, quase. Estávamos noutros tempos. Agora Tiago, um dos 3 que Jesus gostava mais. O primeiro a morrer, Tiago morreu. Vocês não acham que é estranho? Como é que se entende isto? Vocês já entendem, não é? Tem a obrigação de perceber a resposta. Vemos neste capítulo também o aprisionamento de Pedro e sua libertação miraculosa. Capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero falar sobre este versículo um bocadinho. Pedro estava preso, a situação era preta, mas há aqui uma palavra que faz a diferença. Mas. Quero-vos dizer uma coisa. Enquanto a igreja estiver a orar, haverá sempre um mas. Podemos estar na maior prisão, podemos ter outros em prisão, mas enquanto o que aconteceu aqui há bocadinho continuar a existir, pode haver libertação de muito problema e de muita coisa que nós nem imaginamos. E este mas só existe porque há uma igreja a orar. Portanto, eu quero-vos dizer, o diabo não gosta quando a igreja ora, porque quando a igreja ora existe mas. Quando a igreja ora, este mas liberta prisões. Ok? Acreditamos nisso ou não? Então temos que acreditar nisso. Quando Pedro é libertado e conta o que se passou, ele reconhece a autoridade a Tiago. Tiago 12:7. Eis que sobreveio, ele está a contar o que é que se passou à igreja, e que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta depressa e caiu-lhe nas mãos as cadeias. 17, desculpem, não é o 7. 15. E disseram, estás fora de ti. Mas ele afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro preservava em bater, e quando abriram, viram-no. E espantaram. Ninguém acreditava que era Pedro. E quando viram que era mesmo ele, abriram a porta para ele entrar. E assinando-lhes ele com a mão. Estão a ver o filme? Calados. Agora vou falar eu. Tudo assim, ó. Calai-vos. Contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e disse, anunciai isto a quem? A Tiago e aos irmãos. A Pedro? A Tiago e aos irmãos. Pedro tinha saído de cena. O líder dos 12. O líder de todo o movimento da lei, de plantação do reino, tinha saído de cena e agora era Tiago. Estão a ver a mudança? Depois desta cena, Pedro sai mesmo de cena. E a partir de agora, vemos Paulo em cena nas viagens missionárias, que será o próximo voo. É isto que eu tinha. Preferi fazer assim, mais soft, mais devagar. Um voo um pouquinho mais baixo, para que todos percebessem. Que o Senhor vos abençoe.